Eu acredito em Deus. Todos os outros devem apresentar dados. Faça avaliações diagnósticas. Ah, Éder, mas por que fazer avaliações diagnósticas? Eu já escutei algumas pessoas me dizendo o seguinte: olha só, esse ano agora, em algumas reuniões pedagógicas eu escutei isso, em mais de uma, em escolas diferentes. Escutei o seguinte: gente, presta atenção, vocês têm que pensar como é que vocês vão dar as aulas, porque esse ano, o aluno do 9º ano não é um aluno vindo do 8º, é um aluno vindo do 7º. Ou seja, tem muito professor considerando que o que rolou no ano 2020 não teve serventia nenhum para o aluno, que ele não aprendeu praticamente nada, e que, na verdade, ele pulou do 7º ano para o 9º, ele pulou do 5º ano para o 7º, ele pulou do 1º ano do ensino médio para o 3º ano do ensino médio, que o ano passado não serviu de nada, não aprendeu nada. Então, eu já escutei isso. E pode ser verdade, mas eu gosto de uma frase muito interessante atribuída a um estatístico chamado William Edwards Deming. Esse estatístico, ele trabalhou muito na parte de melhoria de processos produtivos na época da Segunda Guerra Mundial, então ele escreveu um livro sobre isso e tal, então é bem interessante a visão dele. E tem uma frase que eu acho interessante, que é atribuída a ele, mas não foi só ele que falou, mas ele fala o seguinte, ó: eu acredito em Deus. Todos os outros devem apresentar dados. Ou seja, o único legitimado para falar algo que com certeza é verdade é Deus. O resto, todas as outras pessoas têm que apresentar dados para comprovar aquilo que está falando. E o que isso tem a ver com isso aqui? Faça avaliações diagnósticas. Tem a ver o seguinte: você pode até acreditar que o seu aluno não aprendeu muita coisa no ano passado, mas você precisa de dados para confirmar isso. Você precisa de dados para te nortear nas suas ações, para saber o que de fato ele aprendeu, o que de fato ele não aprendeu, quais são os buracos que ficaram nos fundamentos, né, que ele deveria ter aprendido no ano anterior. E isso tem que ser feito independente se ano passado as suas aulas foram presenciais. Independente se as suas aulas daqui para frente sempre foram presenciais. Todo ano ou todo período, crie avaliações diagnósticas de forma periódica para que você se subsidie de dados para saber se de fato o aluno está apropriando aquele conhecimento, se de fato ele está desenvolvendo as habilidades adequadas e necessárias, se ele está desenvolvendo as competências que você objetiva alcançar, tá? Então, é importante. E como é que você faz isso? Você faz avaliações diagnósticas. As avaliações diagnósticas funcionam assim, ó. Vou dar um passo a passo como é que você faz uma avaliação diagnóstica nesse contexto aqui. Vamos considerar um contexto em que o aluno, dia vai estar na sala presencial, dia vai estar assistindo aula online, ou vai estar assistindo só aula online, que seja, ou só aula presencial, tudo vai funcionar. Como é que você faz? Primeiro que você vai fazer é o seguinte: você vai oferecer resumos daquilo que você quer diagnosticar se ele sabe ou não. Então vamos lá. Quer dizer, digamos que eu vou dar uma aula de matemática, tá? Que para mim cabe muito uma avaliação diagnóstica, mas qualquer disciplina vale. Então eu vou dar uma aula de matemática para o pessoal que está entrando agora no 7º ano, tá? No 7º ano. E aí a gente trabalha muito conceitos de fração no 6º ano, né? A gente ainda trabalha muitos conceitos de fração e ao longo dos anos vai trabalhar, por causa das mudanças da NCC, vai trabalhar isso, mas eu sei que no 5º ano também é trabalhado fração. Então se o meu aluno está saindo do 5º ano, pela lógica que o pessoal está falando, e pulando para o 7º, porque é como se considerasse que nada que fez no 6º ano valeu, eu quero testar se de fato isso acontece. Porque existe uma gradação de conteúdo, né? No 5º ano você trabalha frações, mas até um certo nível. No 6º ano você já tem um aprofundamento maior nos conceitos de fração. Então dá para você saber se aquilo que o aluno sabe veio do 5º ou veio do 6º. Então você precisa bolar uma avaliação diagnóstica para que ele, agora no 7º ano, para você saber se ele aprendeu mesmo no 5º ou no 6º ano. Tá bom? Então vamos lá. Antes de você fazer isso, antes de você diagnosticar se ele sabe ou se ele não sabe, você precisa colocar ele na mesma página que você. Então, um grande erro que eu vejo professores ao tentarem diagnosticar, né, fazer uma avaliação diagnóstica, é achar que o aluno vai lembrar de tudo. Você lembra de tudo do ano passado que você fez? Então você precisa colocar ele na mesma página, você precisa abrir a portinha lá do subconsciente dele, para ele entender que é aquilo que você está procurando, tá? É aquilo que você quer saber se ele sabe. Beleza? Então, se você fala assim, eu quero saber se você sabe o que é fração equivalente. Talvez ele sabe o conceito, ele não lembra do nome, mas ele sabe do conceito. Beleza? Então, como é que você faz isso? Primeira coisa, na hora de fazer uma avaliação diagnóstica, você vai enviar para ele um resumo. Esse resumo pode ser por videoaulas, eu acabei de falar. Então, você faz uma aula curtinha, que seja, o tamanho que você achar necessário,
Faz uma aulinha resumindo aquele conceito, aquela habilidade específica sobre fração, por exemplo. Faz aquela videoaula curtinha e manda para ele. Não, eu não quero fazer videoaula, eu quero fazer um mapa mental. Você pode fazer um mapa mental, um esquema coloridinho, escrito, que seja. Você pode mandar um mapa mental com um resuminho para ele. Fala assim, ó, isso aqui, ó. Eu quero fazer uma avaliação com você sobre isso aqui que a gente estudou ano passado. Você lembra? Dá uma olhada aí para você lembrar. E manda para ele. Dá uma olhada nesse vídeo para você lembrar o conteúdo. Dá uma olhada nesse contexto, nesse esquema, nesse resumo. Entendeu? Nessa lista, nesse checkbox, nesse checklist que eu fiz aqui, manda para ele uma forma esquemática, tá? Tem que ser esquemático, tem que ser passo a passo, tem que ser algo que ele olha para ativar a memória dele. Então, uma videoaula é muito bom, uma videoaula com itens bem específicos, tá? Mostrando para ele. Primeiro passo, você manda isso para ele, esses esquemas. E aí, o segundo passo é você avaliar. Só que não é avaliar com uma prova, pessoal. Uma avaliação diagnóstica, para ela ser bem sucedida, ela precisa ser uma avaliação do tipo contínua. Então você não faz uma avaliação diagnóstica em uma aula. Não funciona. Você vai se frustrar. Porque você, na verdade, está avaliando a performance do aluno naquele momento. Você não vai avaliar o que ele de fato absorveu do conteúdo. Então você vai ter que fazer uma avaliação contínua. E que jeito que você vai avaliar esse aluno de forma contínua? Você vai avaliar utilizando ferramentas que vão te possibilitar a coleta rápida desses dados. Então você não pode fazer uma avaliação escrita, questionário escrito. Não, cara, não faz isso. Você precisa aplicar para aquele aluno essa avaliação diagnóstica utilizando ferramentas que você vai coletar esse dado muito rápido. Que é o quê? O Plickers, que é muito útil, principalmente nessas aulas presenciais agora. Se você vai continuar online, usa o Kahoot. Tem várias ferramentas que você vai poder coletar a resposta desse aluno de forma muito rápida, porque o próprio sistema vai corrigir para você. Você pode utilizar, se é só online, você pode utilizar até o Google Forms para fazer isso.